Olá pessoal, vou fazer essa gravação referente às nossas reuniões de quarta-feira da semana passada, do dia 25, sobre o programa Desafio Paraná para o ano 2026 e sobre o projeto Alicerce para os sextos anos em língua portuguesa e matemática. Então nós vamos iniciar com alguns lembretes importantes aqui, que todo ano algumas ações são bem necessárias, né, nós estarmos fazendo no início do ano ou no decorrer do ano também, ali elas são bastante importantes. Então, os professores que são novos na rede, né, que estiverem com conta básica ou com problemas de acesso, devem nos enviar no WhatsApp do Desafio Paraná, no número 33 33 28 82, que também é ramal, mas é o WhatsApp, o e-mail @escola para darmos acesso ao Wayground. Então, se o professor falar com vocês aí da equipe pedagógica e disser que não está conseguindo, se ele notar que ele entrou dentro do Wayground e no canto inferior esquerdo aparece uma tarja laranja dizendo fazer upgrade, então ele está com conta base, que nós precisamos dessa conta para poder dar acesso à conta de professor a ele. Sempre acessar a internet usando o perfil visitante para evitar bugs. Então, ali no computador, quando vocês acessam o Google, né, vai ter esse perfil visitante, ou se vocês conseguirem lá no Google, no canto superior direito, nos 3 pontinhos, vocês vão pedir uma nova janela anônima. Alguns probleminhas que ocorrem, geralmente quando a gente usa esse perfil visitante ou janela anônima, eles acabam sendo resolvidos. Então, para que evite esses bugs, é bom fazer a entrada por esses locais. E também você pode estar abrindo ali, se é caso você é professor, você é professora, né, você, digamos que utilizou o perfil visitante ou a janela anônima, abriu o seu RCO, abriu o Wayground, abriu o site do Desafio Paraná. Depois, quando você termina, você não precisa fazer o logout, né, a saída de um por um. Você volta lá no canto superior direito, nos 3 pontinhos, vai até embaixo, clica em sair, que você sai de todas as telas ali, de todas as páginas, e a tua conta não fica registrada lá no computador. Sempre que for fazer a atribuição das atividades, sempre que você for acessar o link das atividades lá no RCO ou no site do Desafio Paraná, esteja logado com o seu @escola. E os estudantes, mesma coisa, né? Eles devem estar logados no @escola para fazer o acesso às atividades. Realizar a importação de turmas do Classroom para o Wayground. Automaticamente as turmas do ano passado serão arquivadas. Então, professores, prestem bem atenção que isso é necessário. Se você não fizer o processo de importação de turmas, você não vai conseguir fazer a atribuição. Você até vai fazer, mas os estudantes não vão receber essas atividades suas. E também nós orientamos ainda que esse procedimento da importação de turmas seja feita ali a cada 2 ou 3 semanas, ou então acessar a turma no Wayground e clicar nos 3 pontinhos para atualizar a lista de turma. Isso quando algum estudante relatar algum problema de acesso às atividades. Se o estudante falar lá para você: ah, professor, eu recebi uma mensagem que diz que eu não faço parte da sua turma no Wayground. Ah, professor, eu tive uma mensagem lá quando eu cliquei na atividade que precisa do e-mail dos pais ou responsáveis. O que aconteceu? Houve um corte ali do vínculo entre a turma do Classroom e a turma do Wayground. E esse estudante está tendo esse problema de acesso ali às atividades. Então é por isso que se deve fazer esse procedimento. Estudantes que porventura acessarem o site do Wayground do professor devem fazer o processo de sair do logout e acessar o site do estudante, que é o wayground.com/join. Ou então, de uma forma mais rápida e fácil, no próprio site do professor, clicar no botão no canto superior direito e inserir o código, que então ele vai ser direcionado automaticamente para o site do estudante. Estudantes transferidos ou remanejados, eles devem sair das turmas do Classroom, dos colégios e turmas anteriores, para que não continuem recebendo atividades do Wayground dos mesmos. Estudante mudou de turma, foi matriculado lá na turma nova, está frequentando a turma, ele vai em todas as turmas antigas do Classroom, vai clicar nos 3 pontinhos e vai excluir aquelas turmas, mover, vai fazer alguma coisa para que não fique mais com aquelas turmas antigas.
Os professores devem atribuir atividades somente de conteúdos que já foram trabalhados em sala de aula e fazer o acompanhamento da realização e aproveitamento das mesmas no Wayground, em sessões, antigos relatórios. Por que nós dizemos isso? Porque os professores são muito acostumados em fazer esse acompanhamento pelo Classroom. E o Classroom ele é mais lento do que o Wayground. Então, às vezes, o estudante fez atividade, só que vai demorar para aparecer lá no Classroom. No Wayground já aparece automaticamente. Então, o local onde as informações são mais fidedignas, que o professor vai ter mais formas de estar acompanhando a resolução dessas atividades, como os estudantes fizeram, o aproveitamento é dentro de sessões que são os antigos relatórios lá no Wayground. E, se necessário, se o professor vê que os estudantes, a turma, não se apropriaram daquele conteúdo, ele vai fazer a retomada desse conteúdo e ele pode estar atribuindo novamente a mesma atividade ou uma outra atividade sobre o mesmo conteúdo, deixando ali por mais algum tempo, né? No máximo 7 dias. E, falando do prazo, o prazo máximo para as atividades é 7 dias, não mais que isso. Posso deixar menos? Pode. A gente só não orienta a deixar muito pouco tempo. Ou, se você fizer por um acaso uma atividade ao vivo, que esteja toda a turma sem problema, mas não deixar um dia só, porque o estudante talvez não vai conseguir acessar essa atividade a tempo de resolver. Então, no máximo 7 dias corridos ou 7 dias alternados. Os professores podem usar as ferramentas de IA para elaborar planos de aula e rubricas no site do Desafio Paraná, que é uma ferramenta bem legal lá que eles podem estar se utilizando. Alterações no programa Desafio Paraná no ano de 2026. Então, primeira delas, alguns anos séries não terão todos os componentes curriculares para atribuir atividades. Quais são esses componentes curriculares? Recomposição de aprendizagem de língua portuguesa e de matemática não tem mais atividades esse ano. Projeto de vida também não tem. Se os professores desses componentes quiserem atribuir, tem como eles fazerem, né, essa atribuição. Se eles gostaram daquelas atividades lá do ano passado, eles podem acessá-las lá no nosso site, em banco de atividades, e clicar no botão atividades dos anos anteriores e fazer toda a navegação, escolhendo o modelo de ensino, para qual trimestre que ele quer, e o ano série e o componente curricular que ele vai estar fazendo atribuição lá para a sua turma. E a segunda mudança importante para esse ano no Desafio Paraná é que nós temos 3 novos projetos. 6º ano, projeto Alicerce, em língua portuguesa e matemática. 7º anos, em ciência, ser cientista é um desafio. E 8º anos em matemática, investigação no mundo invertido. Então, essas são as mudanças assim mais impactantes do nosso programa. Agora, falando um pouquinho geral ali sobre as escolas regulares, CCMs, do campo e multianos. Começando ali pelo 6º ano. Então, nós temos o projeto Alicerce para português e matemática. Os professores vão atribuir uma atividade por semana. Eles vão buscar essa atividade onde? Lá no RCO, no modo planejamento, ou dentro do site desafio.pr.gov.br, ele vai clicar lá no projeto do 6º ano, né, o projeto Alicerce, e vai lá em banco de atividades. Nas 2 semanas do fim do trimestre, o professor vai acessar o botão Atividades de fim de trimestre e trabalhar em sala de aula o material do professor, que são slides com orientações de como o professor irá conduzir as aulas, que é uma metodologia diferenciada para ele estar trabalhando ali com os seus estudantes. Agora, uma observação. O projeto Alicerce ele não foi pensado para a modalidade das escolas multianos. Só que os professores eles podem estar acessando as atividades semanais, tanto no banco de atividades do site ou no link do RCO. Eu acredito que multianos é um pouquinho diferente, vocês não têm acesso ao RCO. Então, somente pelo site, né, lá em banco de atividades, vai entrar dentro do projeto, banco de atividades, escolher lá português, matemática. No caso dos outros componentes curriculares, daí ele vai lá no botão que está na primeira página, banco de atividades, vai acessar todos os componentes curriculares. Então, ele pode estar trabalhando as atividades semanais, atribuindo normalmente, e se ele quiser pegar as atividades de fim de trimestre, que são os slides, onde o professor vai trabalhar de uma maneira diferenciada, ele pode
dentro lá do projeto, né, no site, só que daí ele vai ter que adaptar a sua realidade. Os sextos anos, outra coisa importante, retorna os componentes curriculares que eles tinham lá em 2024, né? Arte, ciências, educação física, geografia e história, eles retornam. Lembrando que ano passado eles só tinham português e matemática. Então, os professores desses componentes curriculares devem ficar atentos para qual frequência de atribuição de atividades eles devem fazer lá para os sextos anos. Sétimos anos, os mesmos componentes curriculares do ano passado, exceto ciências. Nós não temos ciências, atividades dentro do EGRON, porque eles têm o projeto Ser Cientista em um Desafio e utilizam um recurso educacional digital novo, que é o Aprendiz Inteligente. Oitavos anos, mesmos componentes curriculares do ano passado, lembrando que nós temos o projeto Investigação no Mundo Invertido em Matemática. E o recurso único que o professor de matemática vai usar ali no oitavo ano é o EGRON. Ele não tem mais o Khan Academy, mas ele continua com esse horário que ele tinha lá no ano anterior, uma aula por semana no laboratório de informática, mas que ele vai desenvolver o projeto Investigação no Mundo Invertido. Assim como o projeto Alicerce, o Investigação no Mundo Invertido não foi pensado ali para os multianos, mas os professores podem estar acessando à vontade o material no site e adaptando à sua realidade. Nonos anos, os mesmos componentes curriculares do ano passado, exceto recomposição de aprendizagem em língua portuguesa e matemática. Volta português e matemática que não tinha o ano passado. Era o contrário, tinha recomposição e não tinha português e matemática. Agora esse ano tem português e matemática e não tem recomposição e os outros componentes continuam normais. Primeiras e segundas séries, mesmos componentes curriculares do ano passado. Terceiras séries, o mesmo caso do nono ano. Sai recomposição, volta português e matemática. As escolas de tempo integral devem seguir as orientações que constam no informativo 02 de 2026, no que diz respeito ao componente curricular de estudo orientado. Aí aqui fazendo um adendo, uma observação muito importante. Mais do que o professor seguir o que está lá no site, dentro de estudo orientado, de atribuição de atividades, é o professor de estudo orientado conversar com o professor do componente curricular para ver o que foi trabalhado em sala de aula, para que ele não atribua uma atividade daquilo que não foi trabalhado o conteúdo ainda. Então, essa conversa ali pode ser entre o professor do estudo orientado e do componente curricular, ou alguma outra forma de controle, através de uma tabela, de algum drive, que o professor vai ter acesso lá a quais conteúdos os professores já foram trabalhando em sala de aula com os estudantes, para que o professor só atribua aquilo que foi trabalhado realmente em sala de aula. Observação importante aqui, falando das escolas de tempo integral. No projeto Alicerce, para os sextos anos, em português e matemática, Ser Cientista é um Desafio, sétimos anos, em ciências, Investigação no Mundo Invertido, nos oitavos anos em matemática, são os professores desses componentes curriculares que farão a atribuição e o acompanhamento das atividades, e não o professor de estudo orientado. Pessoal, nesse slide, nessa imagem aqui, mostra quais são os componentes curriculares que nós temos esse ano e qual é a frequência de atribuição de atividades. Então, tem alguns componentes que nós temos atribuição semanal e outros que temos atribuição a cada 15 dias. Então, vamos lá. Arte, nós temos atribuição a cada 15 dias. Biologia, uma vez por semana. Ciências, uma vez por semana. Educação financeira, educação física e filosofia a cada 15 dias. Física, geografia, história, língua portuguesa e matemática, uma atividade por semana. Sociologia, uma atividade a cada 15 dias. E química, uma atividade por semana. Só um professor de um componente curricular ali que se recomenda, se orienta que seja uma atividade a cada 15 dias. Quero atribuir uma atividade por semana, eu posso? Pode, sem problema nenhum. Ele só não pode exceder esse tempo de 15 dias para atribuir as suas atividades. Mas se quiser fazer uma vez por semana, organização do professor, só que daí a quantidade de atividades que ele vai ter lá no seu RCO, os links das atividades, é
para esse período de cada 15 dias. Aí, se ele quiser atribuir mais atividades, ele pode estar criando, pode estar buscando atividades ali dentro do site do professor no Wagram. Beleza, pessoal? Agora, essa imagem mostra o componente curricular e em qual ano série que ele se encontra. Então, arte nós temos em todo o ensino fundamental de 6º ao 9º e na primeira e na segunda série. Biologia só na primeira série. Ciências, 6º, 8º e 9º. No 7º ano, o projeto Ser Cientista é um Desafio com o recurso educacional digital Aprendiz Inteligente. Educação financeira, nós temos no 8º e no 9º ano, isso aqui, pessoal, nas escolas cívico-militares. Nas outras escolas, se eu não me engano, não tem esse componente curricular. E no ensino médio. Educação física, em todo o fundamental e ensino médio. Geografia, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º e na primeira série. História, 6º, 7º, 8º, 9º e segunda série do médio. Língua portuguesa, nós temos 7º, 8º, 9º em todo o médio e no 6º ano, projeto Alicerce, que ele vai atribuir uma atividade por semana e lá nas 2 últimas semanas do trimestre ele vai trabalhar aquele material lá no site do Desafio Paraná. Aquele material onde ele vai usar uma metodologia diferenciada em sala de aula com esses estudantes. Matemática, mesmo caso ali de língua portuguesa, 7º, 9º, lembrando que 8º ano, nós temos o projeto Investigação no Mundo Invertido, então uma metodologia diferenciada, por isso que não aparece nem 6º e nem 8º ano aqui. 6º ano, mesmo caso que eu falei ali de língua portuguesa, e 8º ano, a organização que está lá no site dos conteúdos, das semanas, lá pelo site do projeto Investigação no Mundo Invertido, dentro do site desafio.pr.gov.br. E no ensino médio de 1ª a 3ª série. Química, atividades na 1ª série, Sociologia na 2ª série, Física na 2ª e na 3ª série e Filosofia na 2ª série. Pessoal, agora rapidamente eu vou mostrar a sugestão de cronograma para atribuição das atividades, lembrando que isso daqui é uma sugestão, não é algo obrigatório, a escola pode fazer uma organização própria, mas quando vocês fizerem uma organização de vocês, sigam essa organização, para que tenha ali um maior controle, né, sobre aquilo que está sendo feito, para que possa ficar melhor ali o fluxo de trabalho, tanto para os professores quanto para os estudantes estarem entendendo como que está ocorrendo ali o desenvolvimento dessas atividades. Então aqui é uma sugestão que depois eu vou estar mandando para vocês, tem no nosso site também. Aqui tem tudo explicadinho ali para o ensino fundamental, para o ensino médio, para as escolas regulares, para as escolas de tempo integral e as escolas cívico-militares. Então eu vou estar mandando para vocês. Aqui está bem fácil de compreender ali como que funciona essa sugestão de cronograma de atribuição de atividades. Lembrando que é uma sugestão, não é obrigatório seguir essa ordem que está aqui. O mais importante de tudo, pessoal, componentes curriculares que têm uma atividade por semana, ser atribuído uma atividade por semana. Os que têm a cada 15 dias, a cada 15 dias. Atribuir atividades só de conteúdos que já foram trabalhados em sala de aula com os estudantes. Beleza? Então isso daqui vai ser mandado para vocês, tem lá no site também para vocês olharem. E agora nós vamos dar uma olhadinha no calendário do 1º trimestre, as ações importantes que nós temos ali no Desafio Paraná. Então as primeiras semanas nós tivemos meets de orientação, meets formativas com os professores dos projetos Ser Cientista é um Desafio de Ciências do 7º ano e Investigação no Mundo Invertido dos 8º anos de Matemática, que a CED orientou, apresentou o novo recurso educacional digital lá do 7º ano, que é o Aprendiz Inteligente. Nós já mandamos essas gravações de Meet também nos nossos grupos, para os professores desses componentes curriculares. Dia 19, começou a atribuição das atividades do Desafio Paraná. Nas semanas anteriores estava sendo trabalhado em sala de aula os conteúdos do nivelamento.
Tivemos ali também a avaliação diagnóstica VARC para determinar os estilos de aprendizagem dos estudantes dos 8º anos, que vai ser necessário depois que eles sejam divididos em equipes segundo o estilo de aprendizagem, se ele é auditivo, se é visual, se ele é leitura escrita ou sinestésico. Agora, pessoal, não dá mais para fazer a avaliação lá pelo Wayground, agora só pelo site do Desafio Paraná dentro do projeto Investigação no Mundo Invertido. Já mandei ali o vídeo nos nossos grupos lá, das escolas de tempo integral, o grupo dos pontos focais, de pedagogos e dos professores de matemática do 8º ano. Mês de março, pessoal, teremos formação presencial aos nossos professores. Aqui aparece lá do dia 9 até o dia 31, porque é toda a rede, né? Todos os núcleos. Mas vai ser um dia para o professor de ciências do 7º ano, ser cientista é um desafio, representando a escola, e outro dia para o professor de matemática, investigação no mundo invertido do 8º ano, um representante por escola. Nós ainda vamos mandar todas as informações de local, data, tudo certinho para vocês. No mês de abril, nós temos o início do projeto Alicerce, Língua Portuguesa e Matemática, lá para os 6º anos, aquela metodologia diferenciada, aqueles materiais no site. Dia 22 de abril, começa a recuperação das atividades do primeiro trimestre do Desafio Paraná. Em maio, da semana dos dias 11 a 14, nós temos o Super Desafio Prova Paraná, aquelas atividades para a Prova Paraná, né, para a preparação da Prova Paraná. Então, isso daqui também está no site. Então, fiquem atentos para o que nós temos para o primeiro trimestre. Agora eu vou lá no Wayground para mostrar para vocês como o professor vai fazer a importação das turmas desse ano. Então ele vai entrar dentro do Wayground, ele pode digitar lá no Google Quizzes ou Wayground, primeiro site que aparecer ele clica, vai clicar em fazer login, continuar com o Google, @escola e senha, vai abrir essa tela aqui, essa tela do professor. Se aqui no canto inferior esquerdo tiver fazer upgrade, tá com conta básica, tem que mandar o e-mail @escola para nós, para que nós possamos dar o acesso ao professor. Então, uma vez aqui, pessoal, ele vai aqui no lado esquerdo. Em alunos, nós tivemos uma pequena mudança no layout, algumas coisas mudaram. Então, o ano passado, sessões eram os relatórios e alunos eram as turmas. Então, ele vai clicar aqui em alunos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que eu estou em outra conta. Deixa eu voltar aqui. Não estou na minha conta. Deixa eu só recarregar a página aqui, pessoal, para a gente fazer o passo a passo ali de como o professor faz a importação de turmas. Mas isso aqui é algo bem tranquilo que eles já fazem todos os anos, né? Vamos ali continuar como Wilton. Mas se os professores novos, né, ou os que já fizeram isso, não lembro mais, no lado esquerdo, lembrando que tivemos algumas mudanças, sessões são os relatórios que tinham ano passado e alunos são as turmas. Então, vou fazendo importação das minhas turmas. Venho aqui em alunos, clico aqui. Ele vai abrir as turmas que eu tinha o ano passado, então se o professor não fizer a importação das turmas novas, ele vai atribuir atividade, ele vai olhar, 8º ano aqui do colégio que eu dou aula, 8º ano A. Tá aqui, ele vai atribuir atividade, achar que está indo para o estudante, mas não está. Então ele tem que clicar aqui em alunos, no canto superior direito, importar turmas, Google Classroom. Vai abrir o pop-up, ele vai ter que verificar se está o nome dele aqui com o @escola. Se não estiver, se algum outro professor usou o computador e não deslogou da conta, ele vai clicar em trocar conta, vai fazer o processo de login novamente, vai clicar em fazer login, continuar com o Google, @escola e senha, vai em alunos, importar turmas, Google Classroom, seleciona todas as turmas e clica em próximo. Quando ele fizer isso, o que vai acontecer? Aquelas turmas do ano passado, elas vão desaparecer daqui e vão ficar as turmas atuais. Quando o aluno chegar até você, professor, e dizer que está tendo problema de acesso, que aparece a mensagem, que ele não faz parte da sua turma no Google Classroom,
está pedindo e-mail dos pais ou responsáveis. Você vai fazer o processo de importação dessa turma novamente ou vai aqui em alunos, vai vir na turma que está tendo esse problema, vai clicar nos 3 pontinhos e atualizar lista de turma. E daí vai clicar em atualizar lista. Que daí vai fazer a conexão novamente desse estudante lá que não estava tendo problemas com a turma no Wagram. Essa tela, pessoal, que aparece é a tela das acomodações para estudantes que têm alguma necessidade ali de adaptação. Então, apareceu essa tela, ele não vai precisar fazer nada. Ele só vai clicar lá no canto superior direito em pronto. E quando ele atribui atividade, também aparece essa tela. Ele não precisa selecionar os estudantes nem nada. Ele só clica em pronto. Em um outro momento, eu faço um vídeo ali explicando sobre como o professor vai fazer essas acomodações para os seus estudantes. Clicou em pronto, está atualizada ali a sua lista de turmas. Agora vamos lá para o site do Desafio Paraná. desafio.pr.gov.br, ou se lá no Google digitar Desafio Paraná, clica no primeiro site, ir para o site novo. Então aqui nós temos o banner, né, dos nossos projetos, que fica nesse carrossel aqui passando. Projeto Alicerce, 6º ano Português e Matemática. Ser cientista é um desafio, Ciências, 7º anos. Investigação no mundo invertido, 8º anos Matemática. Lembrando que essa MIT nós focamos lá no Desafio Paraná como um todo e no projeto Alicerce. Então, dos outros projetos aqui eu só estou citando, vou mostrar aqui bem rápido, mas a gente vai ali acessar o site do projeto Alicerce. Então, aqui tem o banco de atividades, caso os professores queiram mandar as atividades por aqui, ao invés do RCO. Então, ele escolhe aqui qual componente curricular. Isso aqui são os mesmos links lá que tem no RCO. O professor pode usar o banco de atividades. Os professores que não têm mais o componente curricular esse ano, que é recomposição de português e matemática e projeto de vida, ele pode ir por aqui, atividade de anos anteriores. Os professores do tempo integral, eles vêm aqui em ensino integral para acessar ali as atividades das escolas de tempo integral. Quero o contato de vocês aí, embaixadores Desafio Paraná do NRE de Cascavel. Clica aqui em embaixadores, vai ter o nosso ramal e o nosso WhatsApp ali. Aqui o botão dos projetos, 6º ano, projeto Alicerce, Português e Matemática, 7º ano, Ser Cientista é um Desafio em Ciências, 8º ano, Investigação no Mundo Invertido em Matemática. O canal do YouTube com vídeos tutoriais sobre como está atribuindo atividades, fazer acompanhamento dos relatórios, curiosidades, como atribuir atividades num formato diferente, mais gamificado, modo papel, pico da maestria, modo equipe. Ferramentas IA, lá para que você possa utilizar rúbricas de avaliação, para fazer plano de aula, para ter dicas ali de fazer uma aula diferente, e o relatório de notas, onde você baixa ali um Excel ou um Google Planilhas com todas as atividades que você lançou do período que você escolheu, com todos os estudantes que fizeram essas atividades, e a média de acerto até 3 pontos. Bem legal, então. Então agora a gente vai acessar, lembrando que o projeto Alicerce você pode acessar aqui pelo banner, vai aparecer o vídeo institucional e o infográfico, falando em geral sobre o projeto. Nós já mandamos esse material para vocês nas escolas. Ou, se o professor, a professora achar difícil, que o banner fica passando aqui rapidinho, ele pode ir pelo botão. Então, cliquei aqui, vou acessar primeiro trimestre, o banco de atividades, atividades semanais, que ele pode acessar tanto lá no RCO quanto por aqui. Por aqui não vai aparecer o conteúdo, vai aparecer só qual habilidade que está sendo trabalhada, né? Então aqui, por exemplo, semana 1 de língua portuguesa vai estar lá no nivelamento na aula 4. Lá vai aparecer qual que é a aula. Então lá você consegue ver o que está sendo trabalhado. Aqui você só tem quais são os descritores, né? Quando você abrir a atividade, aí sim você vai ver lá nos slides o conteúdo que está sendo trabalhado.
Mas o professor, lá no final das 2 últimas semanas, a partir do dia 15 de abril, ele vai acessar esse botão, atividades do fim do trimestre. Ele tem todos esses botões aqui. Material do estudante é uma atividade dentro do Agron, para ele atribuir lá aos seus estudantes. Tem o PDF que o estudante vai poder visualizar no lado esquerdo e ir respondendo as perguntas do lado direito. Material do estudante, versão econômica, PDF. É o mesmo material que o professor vai trabalhar nos slides lá em sala de aula. Se vocês aí na escola quiserem estar imprimindo esse material para os estudantes terem lá cada um o seu ou por duplas, organização de vocês, bem à vontade para vocês fazerem isso. Então tá aqui. Caderno interativo com mais atividades ali para o professor estar trabalhando com os estudantes, com materiais ali para recortar, para colar no caderno, bastante dica de atividades. E olhem que está bem num nível lá do Fundamental 1, daqueles alunos que têm bastante dificuldade lá em leitura e escrita, na matemática, nas 4 operações. E aqui nós temos o material do professor e do pedagogo, que são os mesmos slides, só que no professor temos orientações de como ele vai trabalhar esse material em sala de aula lá com os estudantes. E no material do pedagogo, as orientações de como ele pode estar ajudando o professor, qual que é a importância dessa metodologia diferenciada, né? O porquê trabalhar assim com os estudantes. Então, vou acessar aqui material do professor. Vão aparecer os slides pequenininhos aqui do lado esquerdo, para o professor ir passando. Ele fica aberto maior aqui no lado direito. Clicar aqui no primeiro, no lado esquerdo. E na parte de baixo, vejam que ali, quando você passa o cursor do mouse, a setinha do mouse, ele vira uma mãozinha. Quando você clica com o botão esquerdo e arrasta para cima, vai ter as orientações de como os professores trabalharem esses conteúdos em sala de aula com os estudantes. Ah, Wilton, mas daí eu tenho que mostrar isso daqui lá quando eu estiver com os estudantes? Não, professor, isso aqui é só para você. Ah, eu não quero que apareça para o meu estudante. Como que eu faço? Ah, sim, fica um tamanho bom, mas ainda assim fica pequeno lá para eles visualizarem. Você vai vir aqui em apresentação de slides. E esse material ele vai ficar na tela cheia para você ir trabalhando lá. Lembrando, como eu falei, ó, o nível aqui do primeiro trimestre está bem básico, né, para os estudantes que têm essa dificuldade lá em leitura e escrita, as 4 operações da matemática. Depois, nos próximos, vai ficar um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim. E daí aqui no material do pedagogo, mesma coisa do material do professor, só que daí com as orientações de como o pedagogo vai ajudar o professor, qual que é a importância desse conteúdo, dessa maneira, dessa metodologia que está sendo trabalhada. Beleza, pessoal? Acho que de modo geral é isso. Lembrando, dúvidas, perguntas, sugestões, podem estar entrando em contato conosco pelo nosso WhatsApp, no 33 33 28 82. Nós estaremos indo até as escolas para fazer essas orientações pessoalmente, fazer o atendimento presencial aos professores e podemos também estar marcando com os professores em suas horas de atividades, meets de orientação para estar fazendo essa ajuda. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui e até a próxima vez.